Tá bom assim? Pode ser? Uhum. Não sei, talvez falar como não, isso não interessa. Bom, acho que é isso, é. Tá. Aí vocês vão me falando se eu tô ok, se eu tô fazendo uma cara muito porque tem vezes que eu falo e eu faço umas caretas sem querer. Eu fico tensa e começa, tipo, dar umas deformada. É interessante que muitas coisas que estão relacionadas ao movimento maker meio que está fluindo e indo para a vida das pessoas, né? Antes a gente estava muito acostumado a delegar serviços e tarefas para outras pessoas, justamente porque, enfim, as pessoas trabalhavam fora de casa, não tinham esse tempo, e agora todo mundo meio que está tendo que encarar desde, sei lá, limpar o banheiro até fazer a própria comida. Os makers, eles sempre tiveram isso muito forte, né? Do fazer, de entender todos os processos. Então, acho que esse espírito, né, de realmente colocar a mão na massa e fazer o que é necessário, meio que está fluindo e vindo para a vida de todas as pessoas. Tem cada vez mais pessoas curiosas de como fazer determinados pratos, então vão lá, pesquisam, procuram, compram aí a matéria-prima para fazer, né, enfim, os seus alimentos. Isso também faz com que as pessoas tenham uma preocupação maior da onde elas estão comprando, da onde está vindo essa matéria-prima, da onde está vindo aquilo que elas vão consumir. Então, essa curiosidade, né, digamos, esse fetiche pelo processo, ele está agora indo para a vida de todo mundo, que era uma coisa muito comum dos makers que queriam entender como funcionavam as coisas, pesquisava bastante para conseguir desenvolver, queria saber a origem, né, de tudo que estava sendo usado, e essa preocupação com a matéria, ela meio que está se estendendo para a vida de todo mundo. Isso é muito legal, porque geralmente a gente fica muito alienado dos processos de produção, e acredito que isso vai ser importante, inclusive para as pessoas repensarem todos os processos de produção e consumo, conseguirem reavaliar tudo que está sendo comprado, se elas realmente precisam, se muita coisa elas não poderiam fazer, ou que seja consumir, né, de produtores locais. Então, acho que essa mudança de mentalidade, que antes era muito própria das pessoas que participavam do movimento maker, que tinham essa preocupação e essa responsabilidade pelo processo e pelo fazer, está aí se difundindo e virando quase que um lugar comum para todo mundo, porque está tendo essa preocupação real. Que seja para melhorar os cuidados com a própria saúde, que seja agora porque elas precisam literalmente fazer, porque elas não conseguem mais delegar esses serviços para outras pessoas, que não podem mais estar nas suas casas, por exemplo. O que está acontecendo, né? Digamos que todo esse nosso know-how de colaboração a gente está conseguindo agora levar para outros setores. Porque não faz o menor sentido, né, a gente continuar produzindo face shield, máscara ou qualquer outra coisa em casa. A gente tem uma limitação de produção, né? Enfim, cada impressão desses face shields, por exemplo, dura aí as suas 2, 3 horas, e a gente está, enfim, basicamente apagando um incêndio com mangueirinhas, né, muito finas. Então, isso é para dar conta de uma demanda emergencial, mas o importante é que a indústria passe a fazer isso. Então, o que acontece? Como esses projetos colaborativos eles não têm patente, teoricamente qualquer indústria poderia produzir. Então, o que está acontecendo agora, e que eu acho que é bastante inovador, e eu espero que isso continue, é uma colaboração da sociedade civil com a indústria, porque a gente acabou desenvolvendo o projeto, a gente está com o projeto pronto, agora é fazer aí os moldes e produzir. O que está sendo interessante é que toda essa ideia de colaboração, de formação de rede, a gente está conseguindo levar para a indústria, inclusive montando quase como se fosse uma rede de indústria, que uma vai produzir o molde, a outra vai produzir as peças para o molde, a outra vai fazer a injeção, a outra vai fazer outra parte, por exemplo, do face shield. Então, está começando a rolar uma colaboração entre as indústrias, ou seja, a gente está conseguindo levar um pouco da nossa metodologia para um setor que está muito acostumado com a competição e não com a colaboração. Então, acho que esse momento está fazendo com que a forma
como o governo se articula com a indústria, ou como as indústrias se articulam, mude um pouco, né? Então é quase como se a gente estivesse aí pivotando um modelo diferente de colaboração entre essas indústrias todas. Não foi tão rápido quanto a gente gostaria, mas acabou sendo rápida essa articulação, justamente porque as indústrias elas estavam paradas. Então tá todo mundo querendo contribuir, tá todo mundo querendo ajudar nesse momento. E aí uma indústria que consegue fazer, por exemplo, a injeção de plástico, que o plástico é um dos grandes vilões aí da sustentabilidade, a gente sabe que a gente consegue reciclar pouco o plástico, que tem um limite, enfim, é um material que realmente ele tem que ficar focado na produção, por exemplo, hospitalar. O plástico, para né, o desenvolvimento de equipamentos e dispositivos hospitalares, ele é ótimo, porque ele tem uma durabilidade importante, ele consegue ser higienizado, mas a gente sabe que a gente não precisa usar o plástico, por exemplo, para fazer um Tupperware. A gente pode usar uma outra matéria-prima. Então, acho que é importante isso, que a indústria começou a ampliar também os seus horizontes, a trabalhar com outros materiais. Para quem já trabalhava com plástico, está conseguindo ver que consegue também atuar em áreas diferentes. Essa resposta ela não é tão rápida, porque mudar uma planta industrial não é um processo que se faz do dia para a noite, assim como produzir um molde usinado também, enfim, tem várias questões, muitos testes que precisam ser feitos, inclusive para que a injeção saia certinha. A gente sabe que esses dispositivos são coisas delicadas, tem muitos detalhes, então, lógico que o projeto ele sofre adaptações para serem produzidos em larga escala, mas esse aprendizado, né, esse know-how, ele acaba ficando, e inclusive para a indústria está sendo muito importante conseguir ver que, né, modificar tudo isso tem um custo, claro, mas não é um custo tão grande, principalmente quando tem junto da indústria o governo ajudando e a sociedade civil. Então, acho que esses processos mais colaborativos eles começam a permear mais outros setores que não estavam acostumados, e eu acho que esse aprendizado colaborativo ele tem tudo para ficar. Um dos projetos mais bem acabados, que é o projeto IJA, que começou aí com um grupo de mulheres que trabalham com impressão 3D. Eles conseguiram uma parceria muito legal com a Gerdau, que fez a injeção de 10 mil peças, que aí só precisariam ser montadas, né, a parte do escudo facial e doadas. Então, se a gente fosse pensar, né, cada peça dessa demora aí de 2 a 3 horas, dependendo do modelo, para ser impressas nas casas das pessoas, usando as impressoras 3D, e a Gerdau conseguiu produzir isso rapidamente em grande escala. Então, isso é bastante importante, porque além de a gente conseguir ajudar, colaborar, isso também consegue rentabilizar também a rede, as pessoas que estão envolvidas no projeto. A Ambev também, que utiliza a PET para produzir as suas garrafas, também conseguiu fazer essa mudança rapidamente, usar o PET para produzir também escudos faciais, sem a necessidade do plástico injetado. Então, não sei, acho que vale a pena mostrar. A gente tem modelos, por exemplo, que eles, apenas com uma faca gráfica e utilizando um plástico transparente, já dá para produzir aí um face shield, né, um protetor facial, de uma maneira rápida e barata. Então, a Ambev utilizou o PET transparente, para fazer isso em grande escala. No caso da Gerdau, eles começaram a injetar essa parte mais rígida, que aí permite uma higienização maior e aí consegue ser um pouco mais utilizado, né? Essa parte do escudo, ela precisa ser trocada, né? Tem um limite aí de higienização, mas a Gerdau conseguiu injetar essa peça, que aí só falta, né, a colocação do elástico e também do protetor facial para ser doado. Mas assim, dando um panorama a gente tem no mundo, né, boa parte da produção centralizada na China. A gente sabe que a China dá conta da produção de muitas coisas, e isso para o mundo inteiro. Com essa crise global, a gente percebe que a centralização ela pode ser um problema, porque se aquele país para de produzir,
isso afeta a cadeia de todos os países, né? Acaba interferindo na vida de todas as pessoas. Então a gente começa a perceber que a descentralização é importante, que é uma coisa que o movimento maker já tem, inclusive a gente está conseguindo dar conta dessas demandas, justamente porque a gente tem a descentralização dessa produção, então está cada um aí nas suas casas fazendo, e isso é bastante importante, primeiro pelas questões logísticas, né, que a gente gasta um super dinheiro, uma super energia, e, enfim, contribui aí com todas as questões climáticas do planeta, em trazer tudo que é feito num lugar muito distante, e a gente está começando agora a dar mais valor à produção local, que exige menos logística, e que é uma coisa muito mais inteligente, inclusive porque boa parte dos países que acabam sofrendo muito com isso estão no mesmo estado do Brasil, né, com seu, digamos, seu setor secundário, né, as indústrias que acabaram se especializando muito. Então, aqui as nossas indústrias, elas não produzem as peças que elas utilizam, elas montam. Então, boa parte das peças, que seja dos ventiladores, eles acabam vindo dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, e isso é um complicador, porque a gente acaba ficando dependente. Então, espero que essa crise também ajude a gente a repensar a produção local, a descentralização da produção e como é importante as coisas estarem perto da gente, inclusive para a gente gastar menos energia, menos dinheiro e conseguir cuidar mais do nosso planeta. Eu acho que uma das coisas que a crise ensinou e que vai ficar é que é importante a gente ter autonomia de produção. A gente acaba sendo mais um exportador de matéria-prima e, consequentemente, tendo que comprar todas essas mercadorias prontas. Além disso, além de exportar essas matérias-primas, a gente acaba exportando nossos cérebros também para fora. A gente sabe que o investimento em ciência diminuiu muito no Brasil, né, de anos para cá, esse desmonte ele já vinha sendo feito, e a gente vê que é cada vez mais importante a gente investir no desenvolvimento e na ciência aqui no Brasil. A gente tem falta, por exemplo, de testes, justamente porque a gente importa todos os reagentes usados nesses testes. Então a gente fica completamente vendido, porque não é só o Brasil que está precisando desses reagentes, é o mundo inteiro que está precisando. Então, em momentos como esse, a gente vê o quanto que é importante a gente ter uma indústria química que possa produzir esses reagentes, e a gente não só importar, porque além de custar muito caro, a gente não tem nenhuma autonomia para fazer isso, então a gente está tendo que correr agora contra o tempo. Agora que a gente está muito mais conectado, né? A primeira vez que a gente passa aí para uma pandemia com internet, a gente vê que a gente consegue produzir muita coisa em rede. E aí o projeto, o design, essas coisas, a gente consegue passar por e-mail, a gente consegue conversar em rede, a gente consegue desenvolver em rede e está tudo certo. Mas o importante é que esse pensamento, esse desenvolvimento, ele seja global, mas que a produção ela seja local. Justamente porque agora a gente pode literalmente fazer um projeto com pessoas do mundo todo, e aí as pessoas produzirem isso localmente e terem menos custo logístico, né? Então isso também é outra coisa bastante importante. Então espero que isso faça com que ressurja aí essas produções locais, que a gente consiga dar mais valor ao território, ao que é nosso e ao que está perto da gente, inclusive as pessoas. Eu acho que todo esse isolamento físico que a gente está, eu acho interessante falar isolamento físico ou distanciamento físico, porque na verdade a gente não tem um isolamento social, a gente está absolutamente conectado, as pessoas estão cada vez mais utilizando a internet, não só para conversar umas com as outras, mas para buscar conhecimento. Então eu acho que todo digamos, esse método, né, essa metodologia maker de se articular em rede, porque muitas vezes os projetos que a gente faz não são com as pessoas que estão exatamente do nosso lado, e é isso que é importante, né, da gente ter um design global com uma produção localizada. Isso faz com que as pessoas consigam desenvolver, consigam trabalhar totalmente conectadas pela internet, sem necessariamente estar umas do lado das outras. Então, isso é importante justamente porque a gente começa agora
a utilizar a internet de uma maneira mais efetiva, em rede de fato, porque antes boa parte da internet era utilizada para acessar redes sociais. Não necessariamente essas redes sociais significavam vínculos sociais. E agora acho que nesse momento que a gente tem esse distanciamento físico, as pessoas estão começando a aprender melhor, a descobrir novas plataformas, inclusive que seja, né, para fazer lives ou se conectar com várias pessoas ao mesmo tempo. Antes, realmente, por mais que muita gente utilizava, isso não estava, digamos, no cotidiano da maioria das pessoas. Então, acho que boa parte das coisas elas vão acabar migrando para a internet, no sentido de que as pessoas vão começar a utilizar cada vez mais, inclusive toda a parte financeira, né? Que seja, a gente tinha um número muito grande de brasileiros que não tinham nem conta em bancos, e agora com esse auxílio emergencial, isso fez com que muitas fintechs tivessem que se articular, inclusive com o governo, para conseguir fazer essa distribuição do dinheiro realmente chegar para essas pessoas, principalmente para os trabalhadores informais que não tinham essas contas. Então, o processo da pandemia acabou acelerando muita coisa. E eu acho que uma das coisas mais fortes é a conexão, e a conexão de uma forma efetiva, uma conexão que realmente faça com que as pessoas consigam produzir em rede. Porque antes a gente estava conectado, mas era mais um consumo de conteúdo relacionados às pessoas que a gente seguia, né? Boa parte do uso da internet no Brasil era relacionado às redes sociais e que, na verdade, era um consumo do que era produzido. Agora as pessoas elas realmente estão conseguindo se colocar e produzir e realmente utilizar a internet da maneira como ela tem que ser, inclusive na busca de conhecimento. A gente sabe que a internet fez com que o acesso, inclusive a papers científicos, né, ficasse muito mais facilitado, e agora nesse momento que as pessoas estão mais em casa, que elas conseguem ter um tempo para aprender, ou que elas precisam necessariamente aprender coisas que elas não sabiam, faz com que a internet ela comece a ser usada da maneira como a gente sempre sonhou, né? Realmente sendo efetiva, a gente conseguindo facilitar os processos, que seja para um atendimento médico online, né? A gente sabia que a telemedicina ela já existia, mas ela era ainda pouco utilizada, tinha muita gente que tinha medo ou receio. Eu acho que agora que isso se tornou necessário, as pessoas vão ver que, lógico, a internet ela tem um limite, tem coisas que precisa da presença, né, física, mas agora a gente vê que essa presença virtual, né, ela também pode ser muito importante para várias coisas e que traz uma economia, né, de energia, de custo e uma economia ambiental, principalmente, muito grande. Ainda tem muito assunto para a gente conversar, mas vamos dar uma pausa porque é muita informação. O Papo Vu continua no próximo episódio. Fiquem ligados e sigam o canal Maker para acompanhar todos os nossos conteúdos sobre esses temas urgentes, que é muito importante a gente falar e pensar sobre eles, até para entender como que os makers podem fazer mais. Até o próximo encontro!